receber o Fernando Brito já para a gente falar dessas coisas aqui. Vamos lá, Fernando Brito. Você está aí? Tudo bom, Fernando Brito? Editor do Tijolaço. Estou aqui. Você está aí? Estou aqui. E lembrando, né, o estranho momento que nós estamos vivendo. Eu me lembrei, sabe do que, Conde? Da bolinha de papel no Serra, que foi aquele escândalo. Veja, em 12 anos, nós mudamos de bolinha de papel para bombas. O que aconteceu nesse período? Por que nós, brasileiros, já não podemos participar de manifestações, festas, comemorações de natureza político-eleitoral, como sempre fizemos, né? E temos hoje que ter um aparato, gradis, detectores de metal, seguranças em quantidade. Né? O próprio Lula ontem comenta se estaria usando até uma proteção balística debaixo da roupa, porque esse país mergulhou num clima de violência. Episódios como esse do Japão, eles acontecem uma vez ou outra na história. Né? Quem estudou no nosso tempo se lembra, né, que se atribuía o início da Primeira Guerra Mundial àquele atentado contra o arquiduque Ferdinando, né, da Áustria. Né? Isso é uma coisa que volta e meia acontece na história. Né? Mas agora não. O que nós estamos assistindo agora é sistemático. Repara, Gustavo, nós tivemos aquele ataque aéreo com drone recheado de inseticida lá em Uberlândia. Ontem nós tivemos o ataque ao carro do juiz que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, alvejado por fezes e urina, né? Uma coisa bárbara, nojenta. Depois, essa explosão de bomba no comício do Lula. Gente, olha, maluco não tem safra, que dá assim em todo lugar, vai desabrochando. Maluco tem estrutura quando são em grandes quantidades. É inevitável que no Brasil se abra uma investigação e o Ministério Público Federal e a Justiça Eleitoral deveriam estar pedindo isso para que a gente descubra eventuais ligações entre esses atos recorrentes. Né? E é sempre com a mesma estrutura mental. Atirar fezes, atirar urina, atirar excrementos. Será que esses caras estão tendo essas ideias separadamente, isoladamente? Nós tivemos, para os mais novos, há muitos anos atrás, uns episódios que vieram nessa escalada, quando começaram a explodir de madrugada bancas de jornal, depois passou-se a explodir os próprios jornais, foi o caso da Tribuna da Imprensa, também depois explodiu-se o escritório da OAB, matando a dona Lida Monteiro, até que nós fomos terminar no episódio do Rio Centro, onde 2 militares sofreram consequências físicas, um deles morreu, o sargento, e o capitão Wilson sobreviveu, quando estavam colocando uma bomba num ato festivo, num festival de música para comemorar o 1º de maio no Rio Centro. Então, esse tipo de escalada você tem que deter no início. Mas, ao contrário, o que está acontecendo conosco é o estímulo a isso. Ontem, nessa live que você mencionou, Gustavo, Bolsonaro comemorou o fato de nós já termos chegado a 1.600 clubes de tiro no Brasil. Bote aí uns 100, certamente são mais, mas uns 100 frequentadores por cada um deles. Nós vamos ter 16 mil atiradores treinando e movidos por uma ideologia violenta de dominação política que não escondem de ninguém. Então nós estamos sujeitos a termos consequências trágicas disso aí. A crítica que Bolsonaro fez ao Capitólio, que foi a invasão do Congresso norte-americano para a não proclamação dos resultados da eleição em que Trump havia sido derrotado, a referência que ele faz ao Capitólio não é de repúdio. Ele diz que não é depois, é antes das eleições. Quer dizer, o golpe é antes das eleições. Eu acho que é preciso que se compreenda isso, tanto do ponto de vista político, na importância de Lula vencer essas eleições já no primeiro turno e evitar o episódio
certamente de radicalização, que será a campanha do segundo turno, quanto também para providenciar as investigações policiais e, vamos falar com clareza, colocar medo nessa gente antes de se envolver em ataques como aqueles que fizeram ontem. E, aliás, ainda há mais um, que talvez não tenha a mesma natureza, mas olha lá que não tem diferença, que foi o tiro disparado contra uma janela da redação da Folha de São Paulo. Então, não é coincidência. Não é coincidência. Rapidamente, tem tudo para nós. Você acha que, por exemplo, Fachin, Alexandre de Moraes, eles devem se pronunciar com relação a isso? Você acha que seria importante? Ah, com certeza. Porque que tipo de tutela a Justiça Eleitoral pode fazer sobre as eleições se durante as eleições nós temos repetidamente episódios dessa natureza? Ou você acha que a Justiça Eleitoral é só para reprimir alguém que colou um panfleto ali no poste e aplicar uma multa para eles? Irregularidades eleitorais são muito mais do que essas formais de pendurar uma faixa, ou de pendurar um cartaz, ou de colar numa parede um material de campanha. Ameaças à liberdade das eleições são, sobretudo, essas atitudes que colocam para o eleitor o medo de participar de uma atividade, de participar de um comício, de uma passeata. Porque você imagina, quem é que pode se sentir seguro em deixar, por exemplo, um filho de 16, 17 anos, que está com aquele ânimo de participação política, ir tranquilo para um ato desse, sabendo que lá se explodem bombas? Por muito pouco, alguém não se feriu ali. Ele jogou a bomba, ao que parece, numa área que estava menos cheia. Mas depois você pode até ver pelas imagens aéreas que estão publicadas lá no Twitter do Lula, no Twitter do Stuckert. Você até imagina a concentração de gente que você tinha ali na Cinelândia. Se não eram 50, eram 40 ou 35 mil pessoas. O pânico da explosão de uma bomba num lugar lotado assim leva a correria, leva a pisoteamento, e depois, quem é que vai responder por isso? Pois é, Brito, parece que a gente está testando, né, cutucando a história e para sermos mais uma vez surpreendidos, né, que não vai ser surpresa nenhuma, porque está aí também esse golpe aí, é o mais esperado da história, né, que a gente sabe, ele anuncia o tempo todo. Detalhe, hoje tem uma foto, o Carluxo publicou uma foto no Capitólio dos Estados Unidos e publicou aqui no Twitter, quer dizer, dando um recado também.